Fala, povo! Olha o tio Zeca aqui, hein? Comportado, vestido. Vamos falar de coisa séria. Então, galera, resolvi falar sobre essa coisa de essa coisa das doenças anais no ânus. E eu vejo muito aí no YouTube, principalmente, falando sobre hemorroidas, fissuras e etc. E eu acho muito vago, apesar de muitos doutores no assunto. Tem muitos bons, mas tem uns aí que, pelo amor de Deus. Então eu vou relatar aqui nesse vídeo a minha vivência. Eu descobri hemorroida, até então para mim era doença de velho, se bem que eu sou velho, né? Em 2013. Começou tudo com, eu trabalhava na praia, no quiosque, e direto, eu trabalhava muito, verãozão, fervia nas praias, como seja. E eu chegava em casa, eu ia pro banheiro e não conseguia fazer cocô. Nossa, era muito difícil. No só eu fiquei 3 dias forçando. Até que no quarto eu fui forçar e sangrou um pouco. E aquilo me fez entrar em pânico, porque até então, antes de continuar, sou gay, 100% gay. Então, para retificar aqui, saiu sangue. E eu, na época, eu falei, nossa, mas eu nem fiz sexo anal passivo, que é dar o... Por que tá sangrando? Não sou muito fã de fazer. Sabe? Passivo. Aí eu fiquei sem entender aquele sangue e me incomodava, porque normalmente essas coisas relacionadas à parte íntima, a gente fica meio cabreiro de conversar. E na minha cabecinha, hemorroida era só coisa de senhorzinho. Nem sabia direito o que era, de verdade, em 2013 não sabia mesmo. Cheguei para minha amiga Ana, lá do quiosque, e falei para ela o que estava acontecendo, expliquei. E ela falou assim, Cicinho, que a maioria das pessoas aqui se chama de Cicinho, né? Eu falei, Cicinho, você não está com hemorroida? Né? Que alguém já tinha tido da família. Eu falei, será? Ela procura um médico. Eu falei, gente. Aí, rapidinho, fui no postinho, vi no nosso posto aqui de saúde do bairro. Aí todo mundo conhece todo mundo, já consegui um encaixe, já fui lá, porque eu estava preocupado, né? Forcei, saiu sangue. Marcou um encaminhamento pelo SUS, que eu uso o SUS, dá licença, e adoro. Graças a Deus não demorou muito. Coisa assim, tipo assim, de 15, 20 dias, eu já consegui na época, proctologista. Foi direto para um proctologista, não foi colono-proctologista. Foi um proctologista. Muito bom, graças a Deus, por sinal. E foi até no AMI, lá na ponta da praia. E lá, realmente, ele constou que era hemorroida. E a minha hemorroida era interna. Ela não é externa, aquela que sai por fora, ela é interna. Conforme eu forcei, ela sai, ela não é que sai, ela machuca, o corpo duro. Porque, segundo ele, eu tive prisão de ventre, eu não tratei a prisão de ventre e fui forçar a fazer o cocô e estourou a hemorroida, porque são vezes que todo mundo tem. Foi o que ele falou pra mim. Enfim, não vou explicar o que é hemorroida, joga aí no Google e você descobre. Aí eu descobri que eu estava com essa hemorroida. E aí isso em 2013. Aí começou, foi 6 meses de tratamento entre comprimido e pomada, que ele me passou as mais caras na época. E como era novidade e eu estava com muita dor, eu tive que comprar. Eu lembro que na época a pomada de forma era caríssima, agora eu nem me lembro qual era. Era Proctil, não sei se era Proctil. Sei que era uma das mais caras em 2013. Eu tinha que usar essa pomada e esses comprimidos. Tinha os comprimidos, é uma pomada que tem um comprimido, que toma mais junto. O comprimido e a pomada. Eu fiz um tratamento de 6 meses, a que custo, que era caro pra caramba, o SUS não dava. E depois de 6 meses eu voltei lá e piorou. Continuei com o mesmo problema, dificuldade de fazer cocô, sangrando, o bato não resolvia. Foi aí que ele marcou a cirurgia, todo o processo de exame, de pós-operatório, o cara era 4. Fui operado em 2014. Começo de 2014 eu operei. E aí, a hemorroida, então a hemorroida. Aí eu operei a hemorroida, lá no AMI mesmo, foi no AMI mesmo. Eu lembro que naquela época, você operava no mesmo dia. Aí foi isso. Eu operei, esperei a anestesia passar e saí no mesmo dia. Acho que foi isso, se não me engano foi isso. Foi isso mesmo, saí no mesmo dia. Foi uma recuperação difícil, não vou mentir. Foi muito difícil. Eu lembro que na época eu não tinha feito tem um nome científico que é se depilar. Eu não tinha depilado e no dia, se eu não me engano, também foi erro meu. A moça queria, se precisava depilar, eu falei que não precisava porque eu estava com vergonha. Foi meu erro. Que aí a técnica de enfermagem perguntou se eu não queria depilar. Eu falei que dava para operar, que não precisava.
Eu não queria, eu não tinha pelo, eu menti, porque eu estava com vergonha. Me ferrei. Na hora que ficou o peru e colocou um tampão mais curativo, filha, para tirar isso em casa depois foi difícil. Eu joguei óleo, coloquei embaixo do chuveiro quente para ver se descolava os paradrapos. Olha, eu fiz tudo. Na verdade, quem me ajudou foi meu ex-companheiro, que na época eu acabei ficando na casa dele. Como eu moro no morro, eu tinha que subir 257 degraus e não podia subir escada. Então, eu lembro que foi ele que me pegou lá no hospital e ele ficar na casa dele, esse meu ex. Fiquei os primeiros dias, só fui para casa com a minha irmã. Passou muito mal e eu precisava ficar cuidar da minha irmã também. Eu não fiquei o tempo que eles pediam, que era de 30 a 45 dias. Eu fiquei 5 dias lá na casa do meu ex e subi esses 245 degraus, meio que mancando. Mas, enfim, foi um sofrimento tirar o tampão, mas consegui tirar. Segui todo o pós-operatório direitinho. Voltei depois lá quando pedi para voltar para ver como é que tinha ficado. Enfim, os pontos saíram normal. Foi uma operação maravilhosa. Eu voltei passou-se um tempo, uns 45 dias, um mês, 2, eu voltei a fazer os cocôzinhos normal, não tinha mais dificuldade. Eu estava pedindo a Deus, só que eu comecei com os excessos de pele. Eu tinha vergonha daqueles excessos de pele, porque era muito. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Será que voltou tudo? Será que vai morrer? Só que não doía, às vezes só machucava. Quando eu ia fazer cocô, eu às vezes esquecia e acabava no lavante, tinha que limpar com papel higiênico e machucava. E eu, naquela aflição de será que eu estou com hemorroida? Mas não era hemorroida, era diferente, eram umas pedras de excesso. Fui pesquisar, aí, internet, justamente num vídeo, tipo esse que eu estou fazendo, descobri que em determinadas cirurgias no ânus, problema de hemorroida, fica essa pelezinha, que é uma coisa mais estética, chamada plicoma. E de vez em quando ela inflama e ela dói mesmo. Alguns casos não fica, tem gente que opera, só que você poderia fazer a cirurgia, só que o SUS não faz, teria que ser no particular, porque eu diria que é uma cirurgia estética, para deixar o ânus mais bonitinho. E só que assim, ela não me incomodava, só incomodava porque quando ela inchava ela ficava muito saltada e ficava feio. Mas assim, só que dava vendo era eu não tinha intenção de, entendeu? Então, eu fui deixando para lá, e foi aí, eu não levei muita fundo, então eu procurei um médico, eu procurei um médico para ver isso com mais cautela. E aí é onde entra o segundo problema, que eu vou falar no próximo vídeo, porque isso aqui vai ficar muito longo. Mas eu posso adiantar. E foi a partir daí que eu descobri que eu também estava com fissura. E eu vou falar da fissura no próximo vídeo. Só não sei quando. Mas aí, qualquer coisa vocês perguntam aí, deixa comentários. Vamos tirar dúvida, que a ideia é essa e eu vou responder. Porque como a ideia é debater com quem está passando por isso, vamos fazer pergunta. Só vou poder responder se alguém perguntar. Tá bom? Quem vê o vídeo, tá bom? Beijo do Cicinho e do Zeca.